Sejam bem-vindos ao canal Márcia Rosa e hoje eu venho trazer mais uma palavra de esperança para as nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre abandono. Como você lida com o abandono? Você sabia que Jesus também teve que passar pelo abandono? E hoje, na mensagem de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre esse abandono que Jesus teve que viver. E é muito interessante nós vermos que Jesus passou por todos esses processos que nós passamos no nosso dia hoje, nos nossos dia a dia, na nossa vida. E Jesus passou pelo processo do abandono também. E por que falar sobre o abandono? Porque hoje muitos adultos, pessoas adultas, elas se submetem a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos abusivos. Pessoas tentam buscar em coisas, em pessoas, preencher um vazio que foi plantado lá na infância. Lá na infância eles não tiveram esse amor condicional, lá na infância eles não tiveram esse amor dos pais, porque talvez foi criado por avós, talvez quando nasceu foi adotado, talvez tiveram pais que eram vivos, mas não eram presentes. Então isso causa uma ferida enorme e essa ferida ela vai sendo trazendo para a vida adulta. E o que acontece? Nós vamos ver adultos, pessoas grandes que se submetem a qualquer coisa porque não aguentam a dor do abandono. Às vezes essas pessoas deixam de ser quem Deus chamou para ser ou deixam de ser quem são pela essa ferida do abandono que elas carregam. Então elas vão se submetendo a qualquer relacionamento, qualquer coisa tá bom, elas vão se... Tudo que as pessoas pedem, fazem. E às vezes a gente não entende, nossa, a pessoa é tão inteligente, a pessoa é tão estudiosa, ou a pessoa é tão boa, mas está num relacionamento abusivo, ou tá preso, ou faz de tudo para agradar as pessoas. Isso gera um peso para a pessoa que vive isso, porque na verdade essas pessoas elas não querem perder, porque elas já sofreram com a dor do abandono lá atrás. Então, trazer essa dor do abandono para hoje é muito dolorido. Mas nós vamos aprender na palavra de Deus como Jesus ele passou por esse processo do abandono e o que ele fez. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Olha só, no livro de João, no seu capítulo 6, no seu versículo 66, diz assim, João, capítulo 6, o seu versículo 66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, olha que interessante, Jesus também passou pelo processo do abandono, mas Jesus, ele não deixou de ser quem ele era, o plano que ele trazia, porque algumas pessoas iriam abandoná-lo. Então aqui o que a gente aprende? Que nós não precisamos viver nos moldando de acordo com o que as pessoas querem que nós sejamos. Nós temos que nos moldar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos pede. E consequência disso, muitas pessoas vão nos abandonar no caminho. Nós vamos passar por processos de abandono na nossa vida. Mas olha como que Jesus ele passou por isso. Jesus ele tinha um discurso duro, um discurso que é de confronto com o pecado do homem, e Jesus em nenhum momento ele mudava o seu discurso para caber dentro do mundo do outro, ou para agradar o outro. Então pessoas que sofrem com a questão da ferida do abandono, elas vão viver querendo agradar, sabe? A cultura de querer agradar, vai querer sempre estar fazendo tudo que as pessoas querem, sabe? E isso é ruim, porque isso nos impede de viver o propósito que Deus tem para nossa vida. Jesus, ele foi bem claro, ele trazia a mensagem do reino, ele explanava a mensagem do reino, seja para reis, para governantes, para grandes, para pequenos, e ele não mudava a mensagem do reino para caber dentro do mundo do outro com medo do abandono, porque Jesus, ele sabia em quem ele estava. Então, ou seja, como que a gente passa pelo processo de cura do abandono? Indo até Jesus. Quando nós vamos até Jesus, nós vamos ver que nós somos filhos por adoção. Então, talvez você não teve um pai presente, talvez você é órfão de pais vivos, talvez você perdeu seus pais muito cedo e você sofre com essa ferida do abandono.
Ou talvez você nunca teve os seus pais, você foi adotado. Ou talvez você nasceu num contexto muito crítico, né? Talvez você soube quando grande que seus pais nem te queriam. Mas como que a gente cura essa ferida? A gente vai para Jesus, a gente vai para o Evangelho. E a gente vê que Jesus, que Deus, Ele é aquele que preenche os vazios da nossa alma. Ele é aquele que cura, que sara as feridas. E quando nós vamos até Jesus e depositamos nele as nossas feridas, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz assim: pode uma mãe e um pai, porventura, abandonar um filho? Pode, é uma hipótese, mas eu jamais abandono um filho meu. Então, ou seja, nós nunca vamos sofrer o abandono por parte do nosso pai, do nosso Abba. Então, na palavra de Deus, nós encontramos esperança, que amigos podem nos abandonar, que pessoas podem nos abandonar, mas que o Senhor jamais vai nos abandonar. Então, a palavra de Deus, ela nos traz essa esperança. E nós vamos ver que nós somos filhos de adoção. A promessa não era para nós, era para Israel, era para o povo judeu, mas eles não quiseram. Então, quando Jesus ele passa pelo processo da cruz, ele está estendendo a todos nós. Então, todos aqueles que creem são considerados filhos de Deus. Tem pessoas que até hoje têm dificuldade de chamar Deus de pai, porque passaram por processos na infância, de pais abusivos, de não tiveram pais presentes, então tem dificuldade em entender Deus como pai. Mas nessa manhã eu te convido a você a olhar para o Senhor, chegar diante dele, espojar a sua dor e colocar diante dele, porque ele sara as feridas da nossa alma. Ele tem cura para as nossas vidas. Pode todos nos abandonar, mas ele jamais nos abandona. Então, consequências de uma pessoa que traz a ferida do abandono, ela querer caber no mundo de todo mundo, fazer o que todo mundo quer, querer mudar o seu discurso para agradar alguém. Jesus tinha isso bem firmado dentro dele, né? Então, isso foi muito importante para o ministério de Jesus. Ele não mudou o discurso para agradar Herodes. Ele não mudou o discurso para agradar os fariseus. Ele não mudou o discurso para agradar os seus discípulos, com medo dos discípulos irem embora. Pelo contrário, nesse texto que nós lemos, após Jesus ele pregar a mensagem do evangelho, a mensagem do reino, muitos abandonaram. Mas ele falou assim: e vocês? E vocês o que vão fazer? Pedro logo fala, né? Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, esse é o vídeo de hoje, essa pequena reflexão, que nós possamos despojar a nossa dor ao Senhor, levar essa ferida do abandono ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que cura todas as feridas. E entender, você não precisa fazer o que todo mundo quer que você faça, você não precisa mudar o discurso para caber no mundo de alguém, ou para as pessoas te achar um cara legal, uma moça legal, ou se submeter em relacionamentos abusivos. Você precisa simplesmente encontrar a sua identidade em Cristo Jesus. E aí sim, você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a tua vida. Um grande beijo, um abraço, Márcia Rosa. Se inscreva no meu canal, deixe o comentário, dá o seu like, espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Fazendo isso, vocês vão estar me ajudando a divulgar mais e mais a palavra do reino, a palavra do evangelho, a boa notícia. Então, divulguem com o máximo de pessoas que vocês puderem. E por favor, se inscreva no meu canal. Um grande abraço.